Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa escola de inteligência emocional, que é o tema da nossa escola de inteligência bíblica de todas as segundas-feiras. E eu quero começar dando as boas-vindas para você, parabenizar você, né, pela sua atitude, pela sua decisão, pela sua escolha de priorizar esse tempo para aprender mais de Deus, para investir no conhecimento, né? A gente sabe que a nossa vida cristã, ela é sustentada pelo conhecimento. Então você não está aqui conosco nessa aula porque você não tinha o que fazer, não. Você priorizou, né? Você decidiu estar conosco hoje na aula. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, te parabenizar, honrar a sua vida por essa sua decisão. Nós temos ali conosco a Ademilda, a Letícia, a Lourdes, a Scarlett, também o Francisco, a Gilda, a Inês, o Rainer, a Adriana, a pastora Neide, o Davi Gomes, a Socorro Holanda, a Estela, Vitor César. Se você está de fora de Rio Branco, coloca para nós aí de onde você está conosco, de que cidade. A Sandra, Maria Regina, a Sara, a Adrine, né? Acho que é a Adriana, a Rego, a Jerusa, o Nandson, a Jonce, Ney, Alice Russo, Salatiel, que aí, juntamente com a Meire Ellen, são os líderes da nossa rede de ensino, estão fazendo um trabalho fantástico, né? PDF das nossas aulas, atividade para classe, né? Atividade de classe para casa, né? Inclusive a gente vai falar disso no final da aula hoje. O Elzimar também conosco, a Lucinha, a Juliana, a Fabrícia, Maria das Graças, você vê quem mais aí, a Cláudia, a Júlia, Davi, fala galera, boa noite, qual é o empecilho que vai me impedir de assistir a aula? É isso aí, Leandro, nenhum, nada vai nos impedir. O Francisco Reinaldo está de Itapevi, São Paulo, né? Tá, Dona Lourdes colocou ali, obrigado, Dona Lourdes, disse que o áudio está um pouco baixo, hoje a gente está, né, com outro microfone e a Isabelle já está ligada ali, já tá, vai dando um feedback para a gente, tá? Se o áudio ficar legal, dá um feedback para nós, para a gente ir alinhando aqui. O Paulo também com a gente, a Rayellen, o Alex Matos, Shirley Lessa, muita gente aí, a família Russo aí, toda conectada com a gente, o pastor Johnny, a Cláudia, muito bom. Raíssa, Emerson, também aí o Rafael, o Radisson, muita gente conectada conosco. E a gente vai para aquele momento de você compartilhar esse link com alguém. Gente, nós estamos falando de um tema extremamente importante e relevante, né, para o ser humano, para esse momento que a gente está vivendo da pandemia aí já no final, para a glória de Deus. Eu estava vendo uma matéria essa semana no jornal que até o fato da retirada das máscaras tem criado para muitas pessoas ansiedade, medo, e tudo isso é emocional, não é? Então, esse tema é um tema que, embora pautado na Bíblia, com princípios, com versículos bíblicos, mas é um tema que acaba chamando a atenção e sendo relevante na vida de qualquer pessoa, independente dela ser cristã ou não. Então, manda o link agora aí para o maior número de pessoas possível, tá bom? E convida para estar com a gente nesses próximos aí, né, 55 minutos de aula, né? E a gente vai, hoje a aula está muito top, vamos dar sequência àquilo que a gente iniciou semana passada, lembrando que a aula da semana passada, que foi a primeira aula desse tema, ela tá gravada, tá no nosso canal no YouTube, Comunidade TV, é só você ir lá e você pode assistir. E lembrando também que para que você possa receber o certificado de que participou da Escola de Inteligência Emocional, você precisa fazer o seu cadastro aí, o pessoal da Rede de Ensino coloca o link sempre no grupo, aí no chat. Para quê? Para que você possa fazer as atividades e aí você então vai ter como concluir a escola. Por quê, pastor? Porque a escola de inteligência emocional, ela é um dos pré-requisitos para você fazer parte de alguns ministérios na igreja. Então é extremamente importante que todos vocês possam participar ativamente, fazer as atividades, fazer as atividades, né, interagir para que você possa então receber o seu certificado no final
são 5 aulas, né? Acho que são 4 ou 5, 4 semanas, né? Então, para você poder receber esse certificado, ok? Então, vamos já para o conteúdo. A gente encerrou praticamente na semana passada falando que 80% das nossas conquistas, elas estão ligadas às nossas emoções e apenas 20% ligado à nossa intelectualidade. Ou seja, não adianta nada você ser uma pessoa que tem muito conhecimento, que estuda muito, que se prepara muito intelectualmente, mas você não tem emoções saudáveis, você não tem estrutura emocional para lidar com as outras etapas de um processo que vão exigir de você não apenas o conhecimento, mas vai exigir de você perseverança, resiliência, força de vontade, determinação, e tudo isso está ligado às nossas emoções. E hoje eu quero iniciar com você, né, falando sobre isso, que assim, hoje falei também um pouco sobre isso semana passada, mas eu quero retomar a partir daqui, que hoje é inadmissível, sabe, você conviver com pessoas de difícil temperamento, por exemplo. Por que assim, pastor, que hoje é inadmissível e antigamente não era? Porque hoje existem ferramentas. Sabe, hoje só não tem uma vida emocional tratada, equilibrada, desenvolvida, treinada, como nós falamos na primeira aula, que as nossas emoções elas são treináveis. Assim como o nosso corpo é treinável, as nossas emoções também são treináveis. Então, se existem ferramentas, sabe, não é mais admissível que pessoas continuem perdendo oportunidades na sua vida, deixando de viver coisas extraordinárias, até mesmo na sua vida com Deus, por falta de domínio das suas emoções. Porque hoje existem muitas ferramentas. Então, imagina, dentro de um ambiente de trabalho profissional, já não se admite mais isso, né? Então, hoje as grandes empresas, elas acabam investindo muito naquelas pessoas que elas percebem que tem um perfil, uma estabilidade emocional, e eles treinam, eles investem, mandam para fora, pagam faculdade, fazem todo tipo de investimento, porque eles sabem que aquilo ali não vai se perder. Porque uma pessoa emocionalmente instável, você investe, você treina, você prepara, dá conhecimento, quando pensa que não, ela desiste. Ela para pelo meio do caminho, e aí todo aquele investimento que você fez lá atrás, ele acaba virando um prejuízo, né? Então, a gente, na igreja atualizada, na igreja, imagina, se nas empresas é assim, imagina na igreja. Então, quero que você entenda, isso aqui eu falei semana passada, eu estou usando como introdução, e agora a gente parte para um novo conteúdo, que você entenda que a vida espiritual, a sua vida espiritual, ela não depende apenas da sua vida de oração, da sua vida de jejum, de leitura da palavra, sabe, do seu serviço na igreja, não, tudo isso é muito importante. Mas a tua vida espiritual, a tua saúde espiritual, ela depende diretamente das tuas emoções. Nós temos o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que toda a nossa liderança já leu, que é um livro que nos prova, nos mostra como que é impossível você ter uma vida espiritual sadia, saudável, se você não tiver emoções saudáveis. Então, a tua saúde emocional, ela influencia diretamente na tua saúde espiritual. E tudo isso é importante, sabe? Porque, assim, sem inteligência emocional, é melhor até a gente nem se envolver nessas coisas. Sabe, se eu não tiver saúde emocional, é melhor, muitas vezes, eu nem me envolver em determinadas coisas. Por quê? Porque além da gente fazer as coisas de qualquer jeito, a gente vai acabar criando problemas para nós mesmos, a gente vai acabar ferindo pessoas. Por exemplo, imagine você liderar se você não tiver suas emoções saudáveis. Então, tem coisas que se eu não tiver saúde emocional, o ideal é que a gente até não se envolva, porque aquilo vai fazer mal para mim, vai fazer mal para outras pessoas, né? E aí eu quero ler um texto de Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Olha o que diz aí o texto. Mateus 6, versículos 14 e 15. Pois esse texto ele está dentro da oração do Pai Nosso. Eu acredito aqui que todos nós já oramos a oração do Pai Nosso um dia mesmo, até antes de converter. Pois
Se, aqui há uma condição. Esse se é uma partícula condicional da língua portuguesa que estabelece uma condição para algo que vem depois. Então ele diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. O Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Você já parou para pensar na seriedade que é isso? Quantas e quantas vezes você vê pessoas orando o Pai Nosso e dizendo assim para Deus: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. E aí, quando eu não perdoo quem me tem ofendido, eu estou pedindo para Deus não me perdoar. E se Deus não me perdoar, nós estamos no sal. Por quê? Porque todo dia nós precisamos do perdão de Deus. Não tem como eu viver uma vida cristã, não tem como eu herdar a eternidade sem o perdão de Deus. Então, e o perdão de Deus para a minha vida está condicionado ao meu perdão a quem me feriu. É isso que diz o texto, que faz parte da oração mais conhecida do mundo, que é a oração do Pai Nosso. Então, a gente vê nesse texto uma prova de que a falta de inteligência emocional, a falta de controle emocional, a falta de saúde emocional, ela nos impede, ela compromete o nosso relacionamento com Deus. Porque, assim, por que uma pessoa não perdoa? A mágoa, o ressentimento, ela está ligada a quê? Ela está ligada ao orgulho, ela está ligada à soberba, né? A falta de humildade para você pedir perdão, para você liberar perdão. É lógico que eu quero que você entenda uma coisa. Você só tem a responsabilidade de perdoar quem se arrepende. Porque até Deus só perdoa onde há arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento não é emoção, arrependimento não é revelado por choro, arrependimento não é revelado por carinha de triste, arrependimento é revelado por mudança de atitude. Então, a Bíblia fala de você perdoar quem se arrepende, não é? É por isso que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, né, se nos arrependermos dos nossos pecados, né, ele nos perdoa. Só que às vezes a pessoa se arrepende e a gente não perdoa, por quê? Porque a gente não tem saúde emocional, a gente não tem estrutura, as nossas emoções não estão treinadas para lidar com esse tipo de situação. E isso acaba comprometendo o meu relacionamento com Deus. Porque na hora que eu não perdoo quem me feriu, quem me agrediu, quem me fez mal, eu estou dizendo para Deus também não perdoar os meus erros e as minhas falhas. Você percebe o quanto isso é sério? Né? Você percebe o quanto isso é sério? Então, sem o perdão horizontal, o perdão vertical não pode acontecer. E aí, quando nós não perdoamos, é exatamente por conta do orgulho, por conta da soberba, por conta da vaidade, por conta do ego. Da mesma forma que Caim, lembra que a gente falou na aula passada? Da mesma forma que Caim, por causa do seu orgulho, a gente acaba deixando a raiva, a mágoa, o ressentimento falar mais alto do que a voz de Deus no nosso coração. A gente acaba deixando que as nossas emoções conduzam as nossas atitudes e o nosso comportamento, quando, na verdade, o que deveria estar conduzindo as nossas atitudes e o nosso comportamento era os princípios bíblicos e não as nossas vontades, as nossas emoções. Então, a inteligência emocional, ela é uma ferramenta indispensável para quem deseja viver uma vida cristã de excelência. Para quem deseja alegrar o coração de Deus, para quem deseja fazer Deus sorrir, para quem deseja glorificar o nome de Deus. Porque toda vez que você faz algo contra a sua vontade, mas que agrada a Deus, você glorifica o nome de Deus, você alegra o coração de Deus, Deus olha e diz assim: ali há alguém mais comprometido comigo do que até com ele mesmo. Deus sabe quando a gente faz as coisas contra a nossa vontade só porque é vontade dele. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente está no controle da nossa vida e não as nossas emoções.
Quando as nossas emoções estão no controle, a gente só faz o que a gente gosta de fazer. A gente só faz o que a gente tem vontade de fazer. A gente nunca vai fazer aquilo que Deus espera que a gente faça, né? A gente até faz aquilo que Deus espera se isso coincidir com aquilo que eu espero, né? Com aquilo que eu quero fazer. Então, a inteligência emocional é fundamental para a gente poder viver uma vida cristã de excelência. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que os grandes líderes que se destacaram, que foram levantados por Deus, que foram usados por Deus, foram aqueles que souberam lidar com as suas emoções e dominar as suas emoções a ponto de resolver problemas difíceis, não somente deles, mas resolver problemas dos outros. Porque quem domina suas emoções resolve problemas. Quem não domina cria problemas. Isso é fato. E quem domina suas emoções resolve não só os seus próprios problemas, mas consegue resolver os problemas de outras pessoas. Então, fugir dos problemas que estão diante de nós não deve ser uma decisão de quem pretende viver uma vida cristã de excelência, de quem pretende se destacar como líder, por exemplo, de quem pretende crescer como líder, sabe? Treine as suas emoções para resolver os seus problemas, para resolver os problemas de outras pessoas, porque é para isso que nós somos chamados. Todo cristão ele é chamado para resolver problemas, através da sabedoria, né? Então a sabedoria é você fazer a coisa certa na hora certa. E por que muitas vezes a gente age sem sabedoria? Por causa que a gente age movido pelas emoções e não pelos princípios bíblicos. Então saiba lidar com as suas emoções, sabe? Encare de frente, sabe? Os seus medos, sabe? Estude sobre o assunto, treine as suas emoções. Seja intencional nas suas leituras, seja intencional nos cursos e nos treinamentos que você vai fazer. Sabe? Cuide da sua alma, das suas emoções, da mesma maneira que muita gente tem cuidado do seu corpo. As academias estão lotadas, né, aí de pessoas cuidando bem do corpo, isso é bom, só que às vezes há uma preocupação excessiva com a saúde física e a gente abandona a espiritual. E daqui a pouco o teu emocional começa a refletir no teu corpo físico, que é o que se chama de doenças psicossomáticas. São doenças na alma, doenças emocionais que acabam somatizando, ou seja, sendo refletem no nosso corpo, sendo sentidas pelo nosso corpo. Porque caso contrário, se você não treinar as suas emoções, presta atenção no que eu vou te falar, você nunca vai viver tudo aquilo, a plenitude do que Deus planejou para você. Porque ou o medo, ou a timidez, ou a vergonha, ou a soberba, ou o orgulho, ou a falta de vaidade, qualquer um desses sentimentos que estão ligados às emoções, eles vão te impedir de viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Primeiro, porque Deus não é irresponsável para entregar, por exemplo, grandes coisas nas mãos de quem não tem estrutura para lidar. Deus não vai entregar pessoas, por exemplo, né, aos cuidados de quem não tem a capacidade de lidar nem com as suas próprias emoções. Deus não vai entregar grandes projetos na vida de quem ele sabe que, diante da primeira adversidade, ele vai desistir. Então, por isso que a Bíblia diz em Mateus 25 que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Mas essa capacidade, ela não é só espiritual. É uma capacidade espiritual, quando eu treino meu espírito, é uma capacidade emocional, quando eu treino as minhas emoções, e é uma capacidade física, quando eu treino o meu corpo. Então, eu só vou viver tudo, a plenitude daquilo que Deus tem para mim, se eu cuidar bem das minhas emoções. Por quê? Porque Deus não vai entregar nada grande, nada relevante nas mãos de quem ele sabe que não vai ter estrutura para lidar. Ou você acha que uma grande empresa enfrenta o mesmo nível de problemas que uma pequena empresa? Claro que não. Uma grande igreja enfrenta o mesmo nível de problemas que uma pequena igreja? Claro que não. Quem pastoreia uma igreja vai ter o mesmo nível de problema de quem pastoreia uma denominação? Claro que não. Quando cresce, cresce tudo. Cresce os problemas, cresce os desafios,
né? Cresce tudo. Então, a estrutura necessária para você liderar uma igreja, a estrutura necessária para você liderar várias igrejas é outra. A estrutura necessária para você liderar uma igreja com 100 pessoas é uma estrutura necessária para você liderar uma igreja com 1000 pessoas é outra. Então, percebe que o que a gente vai viver está diretamente ligado à estrutura que nós vamos desenvolver. E volto a afirmar, hoje é inadmissível pessoas não terem uma estrutura emocional. Por quê, pastor? Porque tem ferramentas, tem treinamentos, tem cursos, sabe? Tem tudo que você precisa para você desenvolver. Agora, o problema é que tem gente que acha que vai desenvolver uma saúde emocional orando e lendo a Bíblia, e isso não é suficiente. Não que a Bíblia não seja suficiente. Presta bem atenção. A Bíblia é suficiente para tudo. Agora, há ferramentas na Bíblia que são para eu gerir minhas emoções. Porque tudo hoje que você vê em termos de treinamento de saúde emocional foi tirado da Bíblia. Agora, é mais intencional, é direcionado para essa área. Então, é você quem precisa entender a importância de você ser intencional em tudo isso. Porque assim, o quanto você conhece da Bíblia, o quanto você sabe pregar, o quanto você sabe tocar, o quanto você sabe cantar, nunca vai ser mais importante do que a tua inteligência emocional. Nós já perdemos, entre aspas, várias pessoas, nós já tivemos experiências com várias pessoas que têm um talento extraordinário, têm um potencial extraordinário, não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas, sabe por quê? Porque não tem estrutura emocional para lidar com os desafios do dia a dia. Não tem estrutura emocional. E aí ficaram pelo meio do caminho. Então, ter habilidades, sabe? Ter um bom currículo, gente, isso é importante. Eu não estou dizendo para você que isso não é importante, não. Então, ter habilidades, ter bons currículos vai te levar a viver algumas coisas. Mas somente o teu comportamento, presta atenção, o teu dom, o teu talento, o teu currículo vai te fazer chegar em grandes lugares. Mas é o teu comportamento que vai definir se você vai permanecer ou não no meio dos grandes. É o teu comportamento. Se você não tiver comportamento, e comportamento está diretamente ligado à saúde emocional, a você ter controle emocional, a você ter inteligência emocional. Então, cuide das suas emoções, priorize conhecimento sobre esse tema. Tem tantos treinamentos no YouTube gratuito, tem tantos livros, sabe? Tem tantos conteúdos para que você possa investir de maneira intencional. Se você entender a importância disso, de você governar a tua vida emocional, de você assumir o controle da tua existência, você vai viver tudo que Deus tem de melhor para você. Você não só vai aproveitar as oportunidades, como você ainda vai criar oportunidades. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa ousada, você vai ser uma pessoa, sabe, que não tem medo, você vai ser uma pessoa destemida, e tudo isso vai influenciar diretamente nos teus resultados. Ok? Vamos para o nosso chat, para a gente dar uma interagida aqui, ver como que tá. E aí nós vamos entrar no outro tópico. 115 conexões. Então, gente, mobiliza, né? Mobiliza. Semana passada nós tivemos um recorde, acho que 160, não foi? 161 conexões. Então, dá aquela chamada na galera, que tem gente que esquece, acaba passando batido. Dá uma mobilizada, tá? Pra gente. Vou já entrar no segundo tópico, treinando-se para vencer a desistência e o egoísmo. Tem gente que desiste no meio do caminho, tem gente que é paralisado por conta do egoísmo, nós vamos já falar sobre isso, porque tudo isso está relacionado com a nossa vida emocional. A pastora Patrícia estava ligada com a gente lá de Barueri, que Deus abençoe a pastora Patrícia, pastor Walter, Luquinha, toda a família, né? Estamos orando por vocês, né? Estamos movidos agora num projeto também de levantar recursos para abençoá-los. No último domingo temos feito isso. Então, assim, que Deus continue abençoando. Nós cremos que tudo há um propósito e que logo, logo a pastora Patrícia vai estar
voltando a fazer tudo aquilo que ela fazia, que mais amava fazer, que era pregar a palavra, era falar de Jesus, né, era servir ao Senhor. Né? Então, Deus abençoe. A pastora Ângela também, lá da CB Vida Sena Madureira, né? A dona Arlete está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul também, acompanhando a gente. Muita gente aí conectada. O Clay colocou aí, quem esconde seus pecados não prospera. É isso aí. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O Francisco Farias colocou uma boa oportunidade para exercício de controle emocional. É isso aí. O Wellington, quanto maior a estrutura, maior o alicerce. E quanto maior o alicerce, maiores os resultados. É isso aí, Wellington. A Luena, quem ganha nas emoções, ganha em todo o resto. Perfeito. Perfeito, Luena. Perfeita colocação. Né? A Aline, pastor Marcelo Simeone, pastora Lilian, lá de Cuiabá, pastora Carol, da CB Vida Sede, o Kennedy, ali a Aline, também conosco, a Aline Nascimento. A Ana Silva está dizendo que é a primeira vez na aula e está amando o aprendizado. Glória a Deus, Ana. Toda segunda-feira, 19 horas, nós estamos aqui e será sempre um prazer ter você com a gente, né, aqui. Então, vamos entrar no próximo tópico aqui, que nós vamos... Você vai treinar. É possível a gente treinar e a gente vencer aqui. Deixa eu ver aqui. Vencer aqui. Duas coisas que fazem as pessoas não viver o propósito, o projeto, a plenitude de Deus para elas. É a desistência e o egoísmo. Tá vendo como a letra tá melhorando, tá melhorando. Vai ficar melhor. Então, vencendo a existência e o egoísmo. Gente, isso é duas coisas que você pode treinar. O sucesso, ele é treinável em todas as áreas. O sucesso físico é treinável. O sucesso emocional é treinável. O sucesso espiritual é treinável. O sucesso intelectual é treinável. O sucesso profissional é treinável. Anota essa palavra aí, é treinável. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que se você investir tempo, se você se dedicar, você consegue desenvolver e chegar no nível de controle e de maturidade que você pretende chegar. E aí, eu quero ler com você o versículo-chave desse segundo tópico, que é Gênesis 45, versículo 5, que diz assim: não estejam preocupados nem se aflijam por terem me vendido, porque foi Deus que me enviou primeiro para poder salvar muitas vidas. Quem que pronunciou essas palavras? José. Presta atenção aqui comigo, José. Os irmãos dele ficam com inveja de José, tentam matá-lo, depois desistem, vendem ele como escravo. José vai para o Egito. José, por causa que ele foi levado para o palácio, vai preso. Depois de preso, José se torna governador do Egito. E aí, de repente, quem vem uma grande fome, uma grande seca, período de escassez. E aí José, como governador do Egito, tinha acumulado, né, muito alimento, porque Deus tinha dado a visão para interpretar o sonho do faraó. E agora, quem é que chega para pedir ajuda, para pedir comida, para pedir socorro? Os irmãos de José. E aí, os irmãos de José não reconhecem José, mas José os reconhece. O que você faria se você se deparasse com pessoas da tua família, foram irmãos de sangue, que te traíram, que tentaram te matar, que te venderam, disseram para o teu pai que você tinha morrido, e de repente agora eles estão diante de você, sem saber que é você, e você é governador do Egito, o que você faria? Bota para mim aí no chat, seja sincero, hein? O que você faria? Coloca pra gente aí no chat, beleza?
que você faria aí? Vamos ver aí. Bota no chat aí para mim, para eu ver. Se eu consigo ver aqui. Pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Catiúcia botou ali, treino é tudo. Tudo é treino, é verdade. Tudo é treinável. Ana Silva, eu e Ingrid era assim. Aliás, o Kennedy botou. Ana Silva, eu e a Ingrid era assim, mas eu decidi que preciso amar a Deus e entender quem sou para eu ser mais que vencedor, né? Então, vamos lá. A Ana Silva botou, eita, eu sempre penso em desistir das coisas. Pois é, isso é treinável, né? Então, a dona Hermínia botou ali que é muito difícil, é verdade. Salatiel, o sentimento natural seria o de vingança. O Emanuel Macedo botou, é bem complicado. A Catiúcia botou ali, o que faço até hoje, pastor? Não sei o que é, né? A Ana Silva, eu estou nesse processo, Ingrid, não está sendo fácil, mas Deus está cuidando de tudo. O Kennedy iria ignorar a existência. A Janes Cavalcante, a velha criatura ia querer vingança. Eu sentiria a raiva deles, eu ajudaria, só não teria vontade de vê-los pessoalmente. A Solângela botou, eu não perdoaria, é difícil mesmo. Então, gente, esse é o senso comum. Você está diante de alguém que, te prejudicou em tudo. Agora, olha como José tinha saúde espiritual e emocional. Por quê? Porque olha o que ele diz. Ele diz assim, olha, não se preocupem por vocês terem me vendido. Foi Deus, olha a visão que ele tinha, foi Deus que me enviou primeiro. Ele olha para tudo que aconteceu como propósito de Deus na vida dele. Então, quem não tem saúde emocional não consegue enxergar o que Deus está fazendo no meio do caos. Não consegue enxergar que as dores do processo estão trabalhando para forjar em nós a pessoa que Deus precisa para poder nos colocar no lugar que Ele quer nos colocar mais na frente. Se José tivesse reagido de outras maneiras quando ele foi vendido pelos irmãos, quando ele foi preso, José não teria se tornado governador do Egito. José só se torna governador do Egito porque Deus preparou ele através das lutas para que ele fosse a pessoa e tivesse o coração que ele precisava que o governador tivesse. Então, olha que atitude fantástica de José. Então, a gente precisa entender a urgente necessidade da gente traçar uma rota emocional para a nossa vida. Da gente não ficar esperando, achando que vai cair do céu, ou que você vai dormir e no outro dia você vai acordar sendo alguém equilibrado emocionalmente, sendo alguém que não desiste, sendo alguém, sabe, que tem domínio próprio. Não, isso não vai acontecer se você não for intencional, se você não começar a treinar suas emoções. Então, qual de nós não conhece essa história de José? Então, quantas lições José nos traz acerca do aspecto emocional? Quantas lições ele nos traz? Imagina você sofrer tudo que ele sofreu, a inveja, né, a injustiça, a calúnia pela mulher de Potifar. A gente já teria chutado o balde, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Não é possível que Deus iria permitir. Permite, sabe por que Deus permite alguns processos dolorosos? Porque Ele está nos preparando para colocar numa posição de governo que quando a gente estiver lá, a gente vai ter que ter estrutura para lidar com os problemas que a gente vai precisar resolver. Lembra que eu falei que só cresce quem aprende a resolver problemas? José chega a se tornar governador do Egito porque ele resolve o problema quando ele está na prisão. Quando ele chega no palácio, ele se torna o braço direito do faraó. Depois, por conta da injustiça, da calúnia da esposa do faraó, ele vai para a prisão. Quando ele chega na prisão, a Bíblia diz que o carcereiro colocou José como responsável pelos presidiários. Ele resolvia problema na prisão. Quando ele sai da prisão porque ele resolveu um problema do faraó quando ele interpreta o sonho. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que aprende a resolver problema vai crescer, vai prosperar, vai ocupar posição de governo. Agora, para eu poder ter capacidade de resolver problemas, eu preciso ter a capacidade de primeiro controlar e dominar o meu interior. Então,
no meio de tudo isso, José desenvolveu uma habilidade para resolver problemas, não só dele, mas de outras pessoas. De tal forma que a Bíblia diz que em tudo que José fazia, Deus era com ele. Em tudo. Então, essa estrutura de saúde emocional vai definir onde você vai chegar. Agora, imagina se José tivesse desistido. Imagina se José tivesse ficado se lamentando, se lamuriando, Deus me abandonou, Deus não me ama, ó céus, ó vida, sabe, meus irmãos me traíram, eu não consigo não. Imagina se José tivesse desistido depois de tudo que ele passa com os irmãos, aí vem a calúnia da esposa de Potifar, ele vai para a prisão, não, agora eu vou desistir, porque não é possível, agora Deus me abandonou. Não, é apenas o processo. Sabe, tem muita gente que diante da menor adversidade, da menor contrariedade da vida, já desiste. Tem muita gente que não vai viver tudo aquilo que Deus planejou para ela viver, porque por causa do medo. Por quê? Porque as grandes decisões, elas sempre vão envolver o medo. E medo não é a ausência de coragem. Não, medo não é ausência. Como que eu posso explicar? O Júlio César falou sobre isso no dia que ele pregou. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Quando você vê alguém ousado, alguém que faz as coisas acontecer, que avança, não é porque ele não tem medo. Não. É que apesar do medo, ele vai. Ele faz. Ele tenta. A grande diferença é que uns são dominados, paralisados pelo medo, e outros não, mas todo mundo tem medo. Você acha que eu não tive medo quando eu decidi entrar no projeto de construir a CB Vida? Você acha que eu não tenho medo diante de decisões que eu tenho que tomar todos os dias, né, que envolve a igreja, às vezes envolve família? Então, o problema é quando o medo nos paralisa. Então, muita gente sabe, abandona seus projetos de vida, abandona a faculdade, abandona a igreja, abandona ministério, sabe, qualquer coisinha diante da primeira adversidade, quando as coisas não saem como planejou, a pessoa já abandona. Enfim, o que acontece? Deixa de viver o propósito de Deus para a sua vida, deixa de viver o propósito de Deus para o qual ela foi criada. Por quê? Porque não se deixou treinar por Deus para poder viver aquilo que Deus tinha para ele. E aí o que acontece? Passa a viver uma vida sem sentido. Passa apenas a existir, porque não tiveram essa capacidade emocional. Então, a única forma da gente vencer a desistência, presta atenção, a única forma da gente vencer a desistência e superar esses problemas que vão surgir no meio do caminho, porque não tem como evitar os problemas, tem uns que dá para evitar, tem outros que não. Mas a única maneira da gente não ser paralisado pelos problemas que a gente não consegue evitar é desenvolvendo uma estrutura emocional. É desenvolvendo uma estrutura emocional através de quê? Através de estratégias, de conhecimento, de treinamento das tuas emoções que vão te tirar daquele círculo vicioso da desistência. Começa, para, começa, para, começa, para. Sabe, vai na igreja, muda, daqui muda de igreja, muda não sei de quê, muda disso, muda daquilo. Toda vez que surge um problema, ao invés de resolver o problema e continuar avançando, não, para, desiste. Aí começa de novo. Como se você fosse conseguir fazer alguma coisa no trabalho, na igreja, em casa, em qualquer lugar, sem ter que enfrentar problemas e dificuldades. Então, há algumas ferramentas que a gente pode usar para que a gente quebre esse círculo vicioso de desistência e desenvolva uma estrutura emocional. O primeiro deles é o autoconhecimento. Né? Deixa eu voltar aqui para a tela. É o autoconhecimento. Eu vou já te explicar aqui o que é. Então, vamos lá. Porque assim, ó, tudo começa de um ponto de partida. Então, assim, o autoconhecimento é você saber onde você está hoje. Onde você se encontra hoje.
qual é a tua situação real hoje? Porque tem gente que vive mentindo para si mesmo. Mentir para os outros já é terrível. Agora, pior é quando você mente para você mesmo. E você vive fingindo que está tudo bem, você vive fingindo que você é uma pessoa emocionalmente saudável, emocionalmente equilibrada, que você tem controle de tudo, e no fundo, você não tem. Então, o autoconhecimento, ele te dá essa capacidade de você saber qual é o teu estado atual. Sabe, qual a tua situação? José, ele teve um sonho, ele sabia qual era o seu destino, sabe, por mais que Deus não revelou para ele o processo pelo qual ele haveria de passar, mas assim, ó, saber quem nós somos e saber quem nós somos em Deus, qual o propósito dele para nós, onde a gente quer chegar, sabe? Isso vai dar a força e a direção necessária para que você possa superar esses dilemas da vida. Dá para estar dando para projetar a tela aí? Então, o autoconhecimento é mais ou menos assim, ó. Quando você pega um Uber, por exemplo, você tem que saber o ponto de partida e você tem que saber o ponto de chegada, ok? Quando você sabe onde você está e para onde você quer ir, aí você vai desenvolver o melhor roteiro para você poder chegar. O grande problema é que tem muita gente que não sabe onde está, não se conhece, vive mentindo para si mesmo, vive negando, sabe? Todo mundo percebe, todo mundo sabe, mas ela nega que ela tem aquela dificuldade. É igual um dependente químico. O tratamento para o dependente químico, ele só tem resultado, ele só tem sucesso se ele reconhecer que ele é um dependente químico. Se ele não reconhecer, pode mandar para a melhor clínica do mundo. Ele não vai se recuperar. Então, primeiro é o ponto de partida. Depois é você saber onde você quer chegar. Quando você sabe onde você está, emocionalmente falando, qual é o teu estado atual, né? Estado atual. Qual é o teu estado atual? E onde você quer chegar, vamos botar isso aqui como estado desejado. Qual a pessoa, como que você quer ser emocionalmente? Aí você vai, nessa trajetória aqui, vai estar o quê? É aqui que estão livros, é aqui que estão cursos, é aqui que estão mentorias. É isso aqui que vai te tirar desse ponto e te levar para esse ponto. Porque não adianta você identificar onde você está e você não fazer nada para sair desse lugar. Não adianta. Então, a primeira coisa que você precisa é de autoconhecimento. Você sabe onde você está hoje? Você sabe da tua saúde emocional hoje? Quem você é? Por exemplo, tem gente que é dodói. Tem gente que se magoa com tudo. Tem gente que, sabe, tem uma autoestima lá embaixo. Tem gente que é carente ao extremo. Mas essa pessoa nunca reconhece. No dia que você tiver a capacidade de reconhecer, de se autoconhecer, você já deu 50% assim, de avanço para você poder ter uma saúde emocional. Depois do autoconhecimento, vem o autocontrole. E aí é treinamento, né? É treinamento, onde a gente vai, sabe, estabelecer um padrão de comportamento adequado diante de situações difíceis. Ah, pastor, mas como que eu vou conseguir ter esse controle? Na medida que você começa leitura, cursos, na medida que você começa a investir na tua vida emocional, você vai começar a perceber que o teu comportamento vai mudar. É lógico que é um processo. Não é algo da noite para o dia, né? E aí você vai aprender a reagir, por exemplo, diante das críticas, diante dos elogios, diante das injustiças. Porque, gente, não tem como você evitar que as críticas, que as injustiças, que isso... Não tem como. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana eu estava conversando com o Pedro tem 9 anos. Aconteceu uma situação lá na escola dele, e aí eu chamei ele para conversar, né? Uma situação que um coleguinha dele lá falou, ele não gostou, aí eu chamei ele e falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui só vai te afetar se você der valor. Se você não der valor, acabou. Porque, gente, a gente tem que parar com essa história
de criar os nossos filhos com mimimi, que não pode falar isso, que é bullying, não pode falar isso, que é não sei o quê. Sabe? A gente está criando uma geração de crianças e adolescentes totalmente frágeis, que não consegue ser contrariada, que não consegue, sabe, receber. Eu tinha uns 10 apelidos na minha adolescência, 5 foi meu pai que colocou. Sabe, isso nunca foi problema para mim. Agora, hoje, se um menino chama o outro de cabeção, pronto, é bullying, é não sei o quê. E a gente está transferindo essa fragilidade para os nossos filhos. Eu falei, meu filho, na hora que ele falar, arruma um, chama ele também. Fala, sou isso, mas eu sou bonito, eu sou isso. A gente tem que treinar. Ao invés da gente alimentar essa cultura do vitimismo, a gente tem que confrontar, sabe? Desenvolver isso nos nossos filhos. Por quê? Porque não tem como criar eles dentro de uma bolha. Eles vão ser xingados em algum momento. Eles vão ser injustiçados em algum momento. Sabe? Vai acontecer. Eles vão sofrer bullying, aí, como dizem, em algum momento. Eles vão ganhar algum apelido em algum momento. E o problema não vai ser isso. O problema vai ser a estrutura que ele tem para lidar com isso. Então, a partir do autoconhecimento, eu começo a me preparar, eu começo a me treinar e isso naturalmente vai desenvolver um autocontrole. E o autocontrole ele é indispensável para quem deseja ter excelência emocional. Porque lembra, eu falei semana passada, a gente não é conhecido pelas nossas ações, mas pelas nossas reações. Então, com autocontrole, a gente consegue superar e vencer os nossos medos, por exemplo. Quem tem autocontrole, o medo vem, mas eu controlo o medo. A raiva vem, mas eu controlo a raiva. A irritação vem, mas eu controlo a irritação. Pelo menos naquele momento ali, depois eu vou resolver o problema. Gente, eu sei do que eu estou falando, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não tinha. E ainda não tenho do jeito que eu gostaria de ter. Mas nessa imagem que eu mostrei para você lá, né, que eu mostrei o ponto de partida e o ponto de chegada, eu sei onde eu estava e eu já estou mais para o meio ali da chegada do que para o meio de onde eu comecei. Eu estou num processo. Então, quando eu digo para você que é possível, porque eu sei que é possível. Então, a falta de autocontrole acaba fazendo o quê? Você reage como você não gostaria de reagir. Você acaba, e aí o que acontece? Depois você se arrepende. Só que aí tem muitas consequências que já ficaram. Então, ser ingrato, a gente acaba sendo ingrato quando a gente não deveria ser, a gente acaba discutindo quando não deveria, sabe? A gente acaba comprando quando não deveria comprar, a gente acaba tomando uma série de situações e desenvolvendo comportamentos por falta de autocontrole que vão trazer outras consequências sobre a nossa vida. Quantos problemas nós teríamos evitado e ainda vamos evitar se nós tivéssemos uma única ferramenta de gestão da emoção, que é o autocontrole? Você consegue imaginar aí problemas que você teria evitado se você tivesse autocontrole? Porque eu criei muitos problemas por falta de autocontrole e hoje eu evito muitos. Uma outra ferramenta é o relacionamento interpessoal, que na verdade eu acho que é a área em que mais nós temos problemas pela falta de gestão da emoção, pela falta de inteligência emocional, é na área dos relacionamentos interpessoais. Seja com pessoas que estão acima de nós hierarquicamente, seja com pessoas que estão no mesmo nível, ou seja com pessoas que estão debaixo da nossa liderança. A gente precisa de saúde emocional para lidar com quem nos lidera, isso seja no ambiente da igreja, do trabalho, em casa, em qualquer lugar. A gente precisa de saúde emocional para lidar com pessoas que estão acima de nós hierarquicamente, com pessoas que estão abaixo de nós hierarquicamente e com pessoas que estão no mesmo nível. Então, saber se relacionar com pessoas, gente, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Inclusive, o Paulo Santos, né, o Paulo da Telma, como a gente chama, ele começou hoje a leitura de um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é do Dale Carnegie. É um livro que é uma ferramenta poderosa para te ensinar a se relacionar. Então, todo momento, a todo instante, nós estamos tendo a oportunidade de aprender também, porque quando a gente vai se relacionando, a gente vai aprendendo com outras pessoas.
Então a gente precisa estar atento a isso, a importância da saúde emocional para a gente se relacionar, para a gente desenvolver relacionamentos interpessoais, né? E um outro benefício que nós temos, quando a gente desenvolve essa capacidade de se relacionar com pessoas, é melhorar a nossa capacidade de empatia, sabe? De perceber como as pessoas estão se sentindo. E geralmente a gente sabe, a gente percebe que. Porque olha só, a saúde emocional ela vai determinar a maneira como tu se relaciona com as pessoas. A maneira como você se relaciona com as pessoas vai determinar a tua capacidade de resolver problemas. Porque quem não sabe se relacionar, for chamado para resolver um problema, além de não resolver o problema, ele cria um outro problema. Pela maneira que ele vai tratar as pessoas, pela maneira que ele vai falar, e para ele aquilo é normal. Mas para o ambiente e para os outros não é normal. Então, a tua capacidade de se relacionar com as pessoas determina a tua capacidade de resolver problemas, e a tua capacidade de resolver problemas vai determinar o teu nível de crescimento, seja ele profissional, seja ele ministerial. Porque um empresário, por exemplo, ele precisa de pessoas que tenham capacidade de resolver problemas ou criar problemas. Um pastor, por exemplo, ele precisa de líderes que tenham uma capacidade de resolver problemas ou de criar problemas. E tudo isso está relacionado à nossa capacidade de nos relacionar com pessoas. Uma outra ferramenta é a automotivação. Sabe, quem tem inteligência emocional, gente, você aprende a se automotivar. Porque deixa eu te falar uma coisa, motivação, 80% vem de dentro, apenas 20% vem de fora. Tem gente que depende da motivação do líder, do gerente, sabe, de quem for, depende da motivação de quem está em cima para ela poder se motivar, não. A automotivação é a chave para quem quer ter resultados diferentes. O que Deus diz para Josué, por exemplo, depois da morte de Moisés? Deus diz assim: Josué, seja forte e corajoso. Deus estava mostrando para ele, sabe, que ele, assim, assumisse o controle das suas emoções. Ele está dizendo assim: ei, não tem medo. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, se mantenha naquilo que eu ensinei para Moisés, mantenha, obedeça, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, sabe? Então, assim, mantenha a sua motivação, mantenha a sua força, a sua coragem independente, porque a gente não pode, queridos, ficar dependendo de uma motivação externa, porque aí nós estamos terceirizando as nossas conquistas. Se me motivarem, eu vou chegar, se não me motivarem, eu não vou chegar. Olha só que coisa, como é que você vai terceirizar para outras pessoas a tua trajetória, o teu propósito, as tuas conquistas? Né? Então, nós não podemos nos manter prostrados diante dos momentos difíceis, não. Momento difícil vem, às vezes nos abate, às vezes é um cruzado na ponta do queixo, você balança, às vezes até cai, mas você levanta e você, com força e com coragem, você continua. Então, tem muita gente que fica, porque meu líder não me motiva, porque, cara, você não vai chegar. Porque esse tipo de pessoas, por mais que você tente motivá-las, você nunca vai conseguir levá-las a um nível de dedicação, de envolvimento, né, que vai fazer ela viver um nível de conquista maior, porque ela está terceirizando os seus resultados para uma motivação externa. E por último, não menos importante, é você vencer o egoísmo. Você sabia que o egoísmo é um dos maiores inimigos de quem quer ter saúde emocional? Não sei se você sabia que isso está ligado, porque a única forma de você adquirir saúde emocional é você abrir mão da sua própria razão e muitas vezes até dos seus próprios direitos para ajudar outras pessoas. Por isso que a Bíblia é perfeita. Porque quando você pensa só em você, você nunca vai fazer aquilo que precisa ser feito para você ter saúde emocional. Sabe, não deixa o teu eu falar mais alto. Peça para Deus transformar o teu caráter. Peça para Deus transformar o teu coração, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Aprenda a se colocar no lugar do outro. Sabe, e aí você vai perceber que fazendo isso, você já vai resolver a metade dos teus problemas. É lógico, lembra que eu te falei?
o perdão, ele está condicionado a um arrependimento. Mas independente do outro se arrepender ou não, né, você pode ter uma atitude saudável para com você mesmo. O egoísmo, ele nos impede de compartilhar, ele nos impede de dividir aquilo que nós temos. Falamos um pouco sobre isso ontem, sobre a mentalidade eterna. Quem tem a mentalidade da eternidade é generoso. E a Bíblia diz que o generoso prospera. E aí Jesus vai dizer que há maior prazer em servir do que ser servido. Jesus está dizendo que há um nível de experiência, um nível de prazer, um nível de sentido para a vida, um nível de saúde emocional que nós só vamos desfrutar quando nós aprendermos a compartilhar, quando nós vencermos o egoísmo, sabe? Ainda bem que Deus não é egoísta, né? Porque imagina, Deus poderia ter ficado com o único filho que ele tem para ele, mas ele decidiu compartilhar conosco. Sabe, o meu desafio, a minha oração é que você possa vencer o egoísmo, sabe? Porque quem vence o egoísmo vence as emoções. Pode ter certeza disso. E vai experimentar, assim, coisas extraordinárias da parte de Deus. Amém, queridos? Então, olha só, eu quero lembrar você que a escola de inteligência emocional, ela é um critério para você se manter e até mesmo entrar em alguns ministérios. Então, se você quer receber o certificado da Escola de Inteligência Emocional, você precisa, né? O Salatiel mais a Mary Ellen, eles são líderes da nossa rede de ensino, eles têm lá o cadastro, você precisa clicar aí no link, eu vou pedir para eles colocarem o link aí da rede de ensino, e você se cadastrar. E aí você vai receber, tem lá no nosso portal, as atividades referentes a cada aula. E aí você precisa fazer as atividades. Na hora que você fizer, já atualiza para eles e só vai receber o certificado quem fizer as atividades, os exercícios, as tarefas referentes a cada aula. Toda semana tem tarefa para você poder fixar melhor o conhecimento e também você poder receber o seu certificado. Tá aqui, ó. Deseja ter acesso à nossa plataforma das escolas? Então tá aqui. Clica nesse link aí, você vai acessar a plataforma, tem as aulas, tem os questionários, tem as atividades, tá bom? Então pouquíssimas pessoas fizeram acesso à plataforma na última aula. Então eu quero desafiar você a acessar a plataforma para que você faça as atividades, porque as atividades vão te ajudar também a fixar melhor ainda o conhecimento, ok? Então, tem quantas conexões aí, Bela? Dá para ver aí? 111 conexões. Gente, outra coisa. Você sabe que nós estamos, né, com um projeto de ajudar o pastor Walter e a pastora Patrícia, que são da nossa CCB Vida Barueri em São Paulo. A pastora Patrícia sofreu um AVC, está num processo de recuperação. Deus tem feito grandes coisas e nós temos nos cultos mobilizado. Se você quiser contribuir, né, com esse projeto de generosidade e ajudar na recuperação, no tratamento da pastora Patrícia, entre em contato com a nossa Central Vida, que aí o número vai estar disponível aí, coloca aí no chat para nós, o número da Central Vida. Entre em contato com a Central Vida, você vai dar seu nome e seu telefone e nós vamos entrar em contato com você e dizer como você pode ajudar, tá bom? Pastor Walter e a pastora Patrícia ficaram quase 10 anos conosco aqui na sede, abriram a CB Vida em Barueri, mesmo com todos os desafios. Esse final de semana passado estavam fazendo encontro com Deus, pastor Walter lá à frente, pastora Patrícia em breve vai estar voltando a frequentar os cultos, e eu creio que com a sua ajuda, né, para pagar, é uma despesa alta que eles têm com fisioterapia intensa todos os dias. Então, a Bíblia diz que o generoso prospera. Então, essa é uma oportunidade de você ajudar eles, mas é uma oportunidade de você também semear na sua própria vida. Então, se você tem interesse em fazer parte, está aí já no chat o número da nossa Central Vida. Entre em contato, fala, eu quero contribuir, né, com o projeto de recuperação da pastora Patrícia, e nós vamos entrar em contato com você e dizer como você pode ajudar. Eu quero orar por você, já tem postagem na nossa rede social, não deixe de ir lá
seu comentário. Se você ainda não deu um like aqui, ainda não curtiu a transmissão no YouTube, dá um like. Por quê? Porque o YouTube, quanto mais like, quanto mais visualizações, mais o YouTube remunera a nossa equipe e a gente pode investir em equipamentos, melhorar a transmissão. Então, o seu like é importante, seu comentário lá na postagem também é extremamente importante, tá bom? E eu quero orar pela sua vida agora. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de cada um que esteve conosco nessa aula de hoje. Te pedir que o teu Espírito Santo esteja convencendo a eles sobre a importância da saúde emocional, para que eles possam viver todo o propósito do Senhor para a vida deles, não somente ministerialmente, espiritualmente, mas profissionalmente também, e que entendendo a importância da saúde emocional, eles possam ser intencionais e buscar treinamentos, livros, cursos, ó Deus, investir na sua vida emocional para que possam se tornar cristãos equilibrados e que possam dar um bom testemunho do Senhor, que possam se tornar pessoas que resolvem não somente os seus problemas, mas que resolvem problemas de outros, e assim, ó Deus, possam dominar onde quer que eles estejam, possam liderar, possam governar, porque são pessoas que governam a si mesmas e que governam as suas emoções. Nos dá uma semana abençoada, guardadas e protegidas pelo Senhor, que cada situação que vivermos essa semana, onde nos descontrolávamos, que o teu Espírito possa nos lembrar de que é possível sim agir de maneira diferente. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Até a próxima.